Aqui é Reinaldo Romão, da Talento Solar. Hoje eu vou falar de um assunto que muitas pessoas têm dúvida, inclusive algumas pessoas já me mandaram mensagem com relação a essa dúvida, e que é muito importante tanto para o instalador de energia solar, quanto para as pessoas que querem colocar energia solar em suas casas. A dúvida que o pessoal tem, em geral, é essa aqui, conforme eu vou mostrar aqui em uma das mensagens que eu recebi. Então a pessoa aqui, ela escreveu que ela está construindo e ela comprou o encanamento para energia solar tradicional, mas agora ela quer energia solar fotovoltaica. Então ela quer saber se ela pode considerar os mesmos canos e se isso está certo. Então aqui eu dei uma resposta aqui para a pessoa poder dar andamento na obra dela, na construção. Então falei que ela pode considerar o aquecedor elétrico nesse caso e instalar os painéis fotovoltaicos para gerar energia elétrica. Eu acho que assim, esse assunto precisa ser um pouco melhor esclarecido porque existem muitas dúvidas e as dúvidas são feitas justamente porque o assunto não está claro. Então eu preparei esse vídeo para deixar mais claro e também para mostrar uma oportunidade para os instaladores de poder ganhar dinheiro nesse mercado de energia solar fotovoltaica, também oferecendo para essas pessoas que têm interesse no sistema de aquecimento e para as pessoas que querem tanto aquecer a água quanto economizar na conta de energia. Então eu fiz aqui um resumo aqui da dúvida para poder falar a respeito. Então, no caso aqui a pessoa fala que é uma construção nova, poderia ser também uma reforma. O aquecimento solar, aqui ele chama de aquecimento, chama de tradicional, então para muitas pessoas, energia solar, quando a gente fala energia solar, a pessoa pensa em aquecimento solar, que é uma coisa que já está há mais tempo aí no mercado. Muitos arquitetos, engenheiros já consideram essa parte do encanamento para água quente, então as pessoas associam energia solar a aquecimento solar, então eles chamam de tradicional. E também aqui as pessoas que querem energia solar fotovoltaica, ou seja, a pessoa quer economizar na conta de energia. Outra coisa aqui dessa dúvida seria o não entendimento do funcionamento e a diferença entre os dois sistemas. Então as pessoas não conseguem entender a diferença. Você fala energia solar, a maioria das pessoas, elas pensam em água quente. E quando você vai tentar explicar que a sua energia solar ela gera energia elétrica, a pessoa fica meio confusa, ela não consegue, ela acha que é o mesmo tipo de painel, e eu vou explicar tudo isso aqui para vocês. E a pessoa ela quer as duas coisas, né? Quer água quente e quer reduzir a conta de energia. Então, aqui a gente consegue ver uma oportunidade, né? Então, como que você, como instalador, pode ganhar dinheiro instalando energia solar fotovoltaica em casas novas ou reformas, onde o proprietário quer ter água quente disponível em torneiras, chuveiros, né? E também quer economia na conta de energia elétrica. Então, primeiramente, você vai precisar entender a situação daquela residência, daquele imóvel, daquele proprietário, para saber exatamente o que ele está querendo e como que é a casa dele. O que acontece normalmente, eu vou mostrar aqui para vocês, que é isso daqui. As pessoas, elas têm normalmente uma área de telhado e essa área de telhado, ela às vezes ela tem pouco espaço, né? Então você não tem espaço suficiente, por exemplo, para colocar painéis de aquecimento e painéis também que geram energia elétrica. Então você tem uma face mais favorável, porque conforme eu já falei em outros vídeos, a face mais favorável para a instalação de painel solar é a face mais voltada ao norte. Então vamos supor que aqui esse telhado tem uma face norte, aqui seria a face sul. Então aqui, essa área de telhado, ele estaria competindo tanto para colocar os painéis de aquecimento solar, quanto os painéis fotovoltaicos para geração de energia elétrica. Então a gente tem um problema aqui e a gente precisa dar uma solução para o cliente. O que a gente vai sugerir ao cliente? Instala o aquecedor solar, põe os painéis solares, ou não, vamos instalar energia fotovoltaica, ou instala um pouquinho de cada, ou seja, não atende nem a necessidade total de aquecimento de água e nem a necessidade total de energia elétrica. Como seria a melhor solução? Então, vou falar aqui um pouco do funcionamento dos sistemas
para tirar essa dúvida, porque a partir do funcionamento do sistema, do entendimento de como cada sistema funciona, é que a gente vai conseguir chegar em uma solução proposta para o cliente e também agregar valor ao que nós estamos propondo. Então vamos para a solução, mas antes vamos entender o sistema. Então aqui entendendo o sistema, né? O funcionamento do sistema de aquecimento, como que ele funciona primeiramente. Então o sistema de aquecimento, ele tem aqui, ele é um sistema todo com encanamentos, conforme foi falado na dúvida, né? Então a pessoa tem aqui uma caixa de água fria, essa caixa de água fria, ela manda água aqui para os painéis de aquecimento. Aqui nós temos um sistema de encanamento que passa por dentro dos painéis e o sol ele vai estar impactando aqui sobre a superfície desses painéis, aquecendo. Então, quanto mais aquece, melhor é. Esse sistema ele funciona dessa forma, ele precisa da energia térmica do sol, ele precisa se aquecer. Então, o importante é aquecer. E aqui, conforme vai passando pelos painéis, eles são interligados normalmente, e a água vai esquentando, até chegar aqui no final, você tem aqui a água quente saindo. E essa água, ela é armazenada em uma caixa de água quente, que normalmente o pessoal chama de boiler. E aí depois apenas você precisa utilizar, né? Você tem uma torneira, um chuveiro aqui com um misturador. Então, normalmente tem um registro aqui do lado esquerdo, que seria o registro de água quente. E normalmente do lado direito você tem o registro de água fria, que vem diretamente lá da caixa d'água. E com isso você consegue ter a regulagem aqui da quantidade de água quente que você quer, abrindo mais ou menos um registro ou outro. Então esse é o funcionamento básico do sistema de aquecimento solar. Existem alguns dispositivos, alguns equipamentos que são acoplados nesse sistema, que deixa ele um pouco mais complexo na instalação, mas isso aqui é a ideia básica. O importante é você entender aqui que você entra com água fria, passa pelos painéis, por serpentinas, aquecendo e armazena essa água aqui numa caixa de água quente. Isso é o fundamental. E agora vamos para o sistema de energia solar fotovoltaica, que aí vocês vão começar a entender a diferença. Aqui nós estamos falando que circula água pelos painéis e essa água é armazenada. No sistema de energia solar fotovoltaica, nós temos uma diferenciação bastante grande. A única semelhança é que nós temos painéis no telhado. É só essa semelhança. Só que os painéis são diferentes. Os painéis de energia solar fotovoltaica que ficam no telhado, eles fazem a transformação da irradiação solar em energia elétrica. Ou seja, eles não precisam de calor. Inclusive o calor ele é um inimigo do painel solar fotovoltaico, porque há perdas por calor. Quanto mais quente o painel fica, pior é a geração de energia. Então, como que ele funciona? Ele funciona com a irradiação solar. Para vocês terem uma ideia dessa diferença, o painel de energia solar fotovoltaica ele produz energia solar, independente de se está nublado, se está chovendo, não importa. Ele produz menos, é claro, num dia nublado. Agora o painel de aquecimento, como ele depende do calor, que eu falei aqui para vocês, se você tem um dia nublado, um dia chuvoso, por exemplo, vamos supor que fique 2, 3 dias com chuva e nublado, o sol quase não aparece. Aqui você não vai ter água quente, essa água não vai aquecer. Você vai passar a ter água fria aqui e não vai ter água quente na torneira. Então, ele depende exclusivamente do calor e para ter calor tem que ter bastante sol direto, não adianta ter somente a luz. Agora, o painel de energia solar, por sua vez, ele funciona com a irradiação do sol, ou seja, falando de forma mais simplificada, ele depende da luz e não do calor. Então, se está de dia, tem geração. Pode ter pouca geração num dia nublado e muita geração num dia ensolarado, mas sempre vai ter geração de energia elétrica. Essa energia elétrica, os painéis também são normalmente conectados, isso aqui depende do projeto elétrico. Às vezes você tem 4, 5, 8, 10 painéis conectados um ao outro, e às vezes você tem várias fileiras de painéis
conectados, então você desce com cabeamento proporcional à quantidade de fileiras. Então, se você tem 2 ou 3 fileiras, normalmente você vai descer com 2 ou 3 cabeamentos do telhado. E você vai descer aqui até uma caixa que é a caixa de proteção de corrente contínua. Então aqui, o que circula pelo painel? Energia elétrica. Diferente do sistema de aquecimento, onde nós tem a circulação de água. Então nós não trabalhamos com encanamento. Conforme veio a dúvida se a pessoa podia utilizar o mesmo encanamento, ela pode usar o encanamento para a parte de água quente. Agora, aqui não tem encanamento, aqui tem a parte de cabeamento. Então o cabeamento ele desce do telhado em corrente contínua, que é um tipo de energia que não dá para a gente utilizar diretamente nos nossos aparelhos. Então essa energia de corrente contínua a gente precisa fazer uma transformação nela para a gente conseguir utilizar nos aparelhos. Não é a energia que está disponível nas tomadas das nossas casas, essa energia. E essa energia ela passa primeiro por uma caixa de proteção, que vai proteger aqui os painéis solares. E depois é conectada essa mesma energia aqui, positivo e negativo delas, é conectado nesse equipamento que vai fazer a transformação, que é o equipamento chamado inversor. Então o inversor ele vai receber essa energia nessa modalidade de corrente contínua e vai transformar ela na modalidade de corrente alternada, conhecida como CA. Após essa transformação, aí sim é possível conectar o cabeamento aqui diretamente do inversor ao quadro de distribuição de energia geral do imóvel. E aí, do quadro de energia do imóvel, quadro de distribuição, você tem a alimentação das tomadas, interruptores e equipamentos que você queira ligar, chuveiros, ferro de passar, refrigerador, enfim, todos os equipamentos ou máquinas, né, se for o caso de uma indústria, um comércio, uma empresa, você vai estar conectando aqui diretamente do quadro de distribuição que está recebendo a energia gerada lá pelos painéis solares fotovoltaicos. Então, basicamente, a diferença, eu já deixei claro aqui, um equipamento ele tem cabeamento elétrico ligado aos painéis e o outro equipamento ele tem canos que conduzem água. Ou seja, a única semelhança deles é um formato parecido, retangular, e que eles ficam no telhado. Tirando isso, é totalmente diferente. Um depende de calor para funcionar e o outro depende de luz, de radiação solar para funcionar. Agora vamos para a solução. Qual seria a solução para aquele cliente que quer colocar energia solar na casa dele? Ele quer aquecer a água e ele quer também gerar energia solar para ter uma redução na conta de energia. Qual seria a solução? Então fiz aqui um esboço mostrando essa solução. Aqui então basicamente a pessoa vai ter o sistema de energia solar fotovoltaica com os quadros sobre o telhado, os painéis solares. Esses painéis solares vão gerar energia elétrica, conforme eu falei, vão passar pela caixa de proteção e vão ser encaminhados até o inversor. Após isso, ele vai injetar essa energia no quadro de distribuição para alimentar as tomadas. E com relação ao aquecimento de água? O aquecimento de água ele vai funcionar da seguinte forma: você vai ter um reservatório de água quente no seu telhado. Esse reservatório ele aquece a água através de uma resistência elétrica acoplada, ou seja, seria um boiler, porém ele é aquecido pela resistência elétrica. Esse boiler é alimentado por uma caixa d'água, conforme o outro esquema. Aqui do boiler sai água quente para as torneiras e da caixa d'água vem água fria. E para você aquecer essa água, você vai pegar a energia do quadro de distribuição e vai ligar nessa resistência elétrica. Aqui tem um controlador de temperatura também, que eu não coloquei, mas aqui seria um sistema mais básico, que eu estou tentando mostrar apenas para que vocês entendam como que funciona. E com isso você consegue ter todo o seu telhado disponível para os painéis de energia solar fotovoltaica. Por quê? Porque com os painéis de energia solar fotovoltaica você vai atender não apenas a questão do aquecimento da água, mas também você vai atender
as tomadas, interruptores e equipamentos da sua casa. Então, é vantajoso e é preferível que você priorize a área norte, que é a área preferencial para a instalação de painéis solares, para instalar os painéis solares fotovoltaicos, porque os painéis solares fotovoltaicos eles poderão suprir tanto sua necessidade de redução na conta de energia, quanto a necessidade de aquecimento de água. Então, se você é uma pessoa que está construindo ou está reformando sua casa e quer ter tanto água quente quanto redução na conta de energia, você deve utilizar esse sistema, esse esquema que eu montei aqui, que seria um mix, né? Uma integração entre o que nós temos de sistema elétrico solar com a questão da água quente, o aquecimento da água, que também é uma necessidade. E você estará também preservando o meio ambiente, porque uma vez que você está utilizando energia elétrica produzida através dos painéis solares fotovoltaicos para aquecer a água, você também estará ajudando o meio ambiente. Com relação à parte ambiental, você não estará perdendo, pelo contrário, você estará ganhando muito mais, porque além de você estar utilizando o meio ambiente para aquecer a água, você também está utilizando energia limpa para todos os equipamentos da sua casa. E para uma pessoa que trabalhe como instalador ou que vai oferecer um sistema de instalação para o cliente, saiba que essa dúvida e esse questionamento dos clientes é constante. Eu já ouvi inúmeras vezes, já orientei muitos clientes com relação a isso, porque como o sistema de energia solar fotovoltaica para aquecimento não é muito conhecido, as pessoas acham que quando se fala em aquecimento solar, nós temos que ter placas no telhado para aquecer a água. E não necessariamente, conforme eu mostrei aqui no esquema, nós temos essa opção. Então, o instalador de energia solar, ele pode e deve oferecer essa solução para o cliente, para que ele tenha não só a redução na conta de energia, quanto a melhoria também com relação ao aquecimento. Eu vou voltar um pouquinho aqui só para vocês vejam. Aqui onde o cliente fala que comprei um encanamento para solar tradicional. Então, aqui o cliente deixa bem claro, né, o que para ele é tradicional. É o encanamento para solar. Isso é uma constante, porque os engenheiros e arquitetos, eles falam de energia solar para o cliente como água quente. Água quente é uma boa você ter na torneira, porque a água quente ela dá um certo conforto para você, uma vez que você pode instalar, por exemplo, em chuveiros, duchas, e você tem a facilidade de sempre ter água quente disponível na sua torneira também. Então eu não faço como alguns profissionais que dizem que é para a pessoa escolher entre água quente e energia solar fotovoltaica. Não precisa escolher, ela pode ter os dois. E eu recomendo que as pessoas, sim, coloquem água quente, principalmente no chuveiro, porque existe um conforto muito grande quando você utiliza uma ducha e quando você utiliza um chuveiro elétrico. Você pode também usar um chuveiro elétrico, né? Você vai estar gerando energia elétrica, não tem nenhum problema. Porém, você não terá o conforto, além da vantagem que você tem de ter um sistema centralizado de aquecimento. Você não precisa se preocupar, por exemplo, em dar manutenção em vários chuveiros elétricos, caso você tenha uma casa com 2 ou 3 pontos de banho. Você consegue centralizar a sua manutenção somente em um equipamento, que seria o aquecedor que estará sobre o telhado. E aquela resistência que eu mostrei, ela é como se fosse uma resistência de chuveiro, porém com um porte bastante maior. E eu já pesquisei aqui os preços, quanto custa uma resistência. Ela não é muito mais cara que uma resistência de chuveiro. A durabilidade dela também é muito maior. Então é um produto que você vai colocar no seu telhado, ele vai aquecer a água, você não vai ter praticamente nada de manutenção, além da durabilidade, conforme eu falei, dessa resistência elétrica, que ela é bastante elevada. Dessa forma você tem uma integração entre as possibilidades, né, de sistema, tanto de aquecimento de água quanto de geração de energia elétrica,
reduzindo significativamente o quanto você pagaria de conta de energia elétrica para a distribuidora de energia. Muito obrigado, se inscreva no nosso canal, deixe comentários, sugestões, dúvidas para os próximos vídeos, dúvidas com relação à instalação, dúvidas com relação a oportunidades no mercado de trabalho de energia solar fotovoltaica. Estamos à disposição para responder dúvidas e fazer outros vídeos também baseado em comentários ou dúvidas dos nossos colegas que costumam assistir e compartilhar também com os amigos e os colegas todos esses vídeos. Muito obrigado. Talento Solar.